O debate sobre a existência de extraterrestres já dura décadas, mas nunca recebemos respostas definitivas sobre o assunto daqueles que afirmam estar por dentro. Mas isso pode estar prestes a mudar, já que informações anteriormente confidenciais sobre tudo relacionado a extraterrestres estão prestes a ser disponibilizadas ao público, e talvez finalmente descubramos se eles são reais ou não. Número 10. No dia 14 de fevereiro de 2026, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apareceu em um podcast apresentado por Brian Tyler Cohen. Na entrevista, ele foi perguntado sobre a famosa Área 51, onde há anos circulam rumores de que o governo dos Estados Unidos armazena e estuda seres e naves extraterrestres. Para surpresa geral, Barack Obama afirmou que essas criaturas existem, mas negou que estejam na Área 51, pois não há instalações subterrâneas lá, e disse nunca ter visto uma. Assim que o podcast foi lançado, a mídia se agarrou a esses comentários e o mundo foi tomado por uma febre alienígena, muito parecida com os meses que se seguiram ao famoso incidente de Roswell, que aconteceu em 1947. Barack Obama decidiu divulgar uma declaração complementar explicando que seguia o formato do podcast e falava sobre a probabilidade de vida em outros planetas, considerando a imensidão do universo. Ele também acrescentou que durante seu mandato como presidente dos Estados Unidos nunca foi informado sobre a existência de alienígenas e nunca viu nenhuma evidência de que eles tenham viajado distâncias tão enormes para visitar nosso planeta. Então, o presidente Donald Trump interveio. Enquanto estava a bordo do avião presidencial Air Force One, ele respondeu a uma pergunta sobre os comentários de Obama, na qual afirmou que o ex-presidente havia cometido um erro, já que discutiu abertamente informações confidenciais. Ele então acrescentou em tom de brincadeira que talvez pudesse ajudá-lo a sair dessa encrenca, desclassificando as informações que o governo reuniu até agora sobre vida extraterrestre. Ele ainda disse que não sabe se esses seres existem e não tem opinião formada sobre isso. Logo após esses incidentes, Trump disse ter instruído agências federais a desclassificar e liberar arquivos sobre extraterrestres e pesquisas feitas pelo governo dos Estados Unidos ao longo das décadas. Ele afirmou que considera esse assunto muito importante, mas também muito interessante, e acrescentou que já havia instruído Pete Hegseth, o chefe do Pentágono, a começar a liberar esses arquivos e que outras agências em breve fariam o mesmo. Após as acusações de que Obama divulgou informações confidenciais, ele não foi encontrado para comentar. Vale ressaltar que, em 2022, os militares dos Estados Unidos afirmaram que não foi encontrada nenhuma evidência de que alienígenas tenham visitado nosso planeta ou de que qualquer nave extraterrestre tenha caído na Terra. Essa posição foi reiterada pelo Pentágono em 2024, que vinha investigando o assunto desde o final da Segunda Guerra Mundial. Eles disseram que a maioria dos avistamentos dessas naves eram objetos comuns identificados erroneamente pelo público e nunca encontraram tecnologia alienígena nos supostos locais de queda. Após esses eventos, o mundo está apenas aguardando a divulgação desses documentos com grande expectativa e, com o tempo, talvez finalmente possamos entender melhor as luzes inexplicáveis que têm sido vistas no céu há séculos. Número 9. Em abril de 2025, a comunidade científica foi abalada por uma revelação de que possíveis sinais de vida em um exoplaneta distante podem ter sido descobertos. Se comprovada, essa descoberta pode ser das mais importantes da história recente. Usando o telescópio James Webb da NASA, um grupo de pesquisadores de Cambridge estava no processo de estudar um exoplaneta chamado K2-18b, quando perceberam algo que não esperavam. O planeta tem cerca de 2,5 vezes o tamanho da Terra e está situado a aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de quilômetros de nós, o que equivale a 124 anos-luz, usando as capacidades de espectroscopia de transmissão do telescópio, que permitem aos pesquisadores determinar os elementos químicos presentes na atmosfera de um planeta. A equipe descobriu que o exoplaneta K2-18b
contém ou sulfeto de dimetila, conhecido como DMS, ou disulfeto de dimetila, também conhecido como DMDS, ou ambos. Isso é um sinal promissor. Esses elementos químicos existem na Terra e são produzidos por micro-organismos marinhos e plantas, sugerindo que formas de vida semelhantes existem em K2 18b. Essas medições ocorreram enquanto o planeta transitava diante de sua estrela mais próxima, deixando os cientistas muito esperançosos. Os pesquisadores explicaram que essas duas moléculas estão entre as mais importantes nesse tipo de pesquisa e são um dos primeiros fatores analisados ao buscar possíveis planetas habitáveis no Sistema Solar. Como essas moléculas não podem existir na Terra sem outras formas de vida, foi sugerido que K218b pode conter plantas, micróbios e até outras formas de vida maiores, pois parece não haver outra explicação para essas moléculas no planeta distante. Se os pesquisadores conseguirem provar que DMS e DMDS estão presentes na atmosfera do planeta, a descoberta pode se tornar a prova mais forte que já encontramos de vida em outros planetas. Isso ocorre porque, mesmo após décadas de estudos sobre atmosferas de outros planetas, os cientistas nunca encontraram evidências de matéria que na Terra só existe devido a outras formas de vida. Graças a essa descoberta notável, agora foi sugerido que K218b pode estar completamente coberto por água, o que é mais um sinal que os pesquisadores procuram quando buscam por vida extraterrestre, como micróbios e bactérias. Isso despertou o interesse de cientistas do mundo todo, já que a sugestão de um oceano muito maior do que o nosso na Terra pode indicar a possível existência de formas de vida muito maiores naquele planeta. K218b foi descoberto pela primeira vez em 2015 e desde então tem sido considerado um dos mundos Haitian mais promissores já descobertos. Os planetas Haitian são descritos como podendo conter hidrogênio em suas atmosferas, além de oceanos e altas temperaturas que os tornariam mais propícios à existência de vida. O K218b, por estar na zona habitável de sua estrela mais próxima, é mais promissor que outros planetas semelhantes descobertos, mas ainda são necessárias mais pesquisas. Embora se espere que exista água no planeta, pesquisadores apontaram que a presença de DMS e DMDS também pode ser explicada pela presença de oceanos de magma em K218b, o que o tornaria muito menos habitável. Número 8. Ao falar de vida em outros planetas, poucos pensariam em citar Vênus, já que sua atmosfera é extremamente densa, contém cerca de 96% de dióxido de carbono, 3,5% de nitrogênio e nuvens de ácido sulfúrico. Mas isso provavelmente acontece porque as pessoas cometem o erro de pensar em vida alienígena como criaturas humanoides que habitam um planeta. Quando os cientistas procuram por vida em outros planetas, eles estão muito mais preocupados em encontrar micróbios ou bactérias do que aquelas criaturas estranhas que vemos nos filmes. Seria quase impossível encontrar esses organismos com a tecnologia usada atualmente. Por isso, pesquisadores buscam sinais de que existem em planetas distantes como Vênus. Em 2024, astrônomos que participaram da Reunião Nacional de Astronomia, realizada em Hull, na Inglaterra, revelaram que haviam feito uma descoberta notável. Enquanto estudavam Vênus, eles notaram a possível existência de gás fosfina em sua atmosfera, embora os cientistas venham debatendo se isso é possível há muito tempo. Além disso, um segundo grupo de pesquisadores revelou que havia detectado a presença de gás amônia na atmosfera de Vênus. Esses dois gases são considerados bioassinaturas, o que significa que sua presença pode indicar vida em qualquer planeta onde forem encontrados. Cientistas destacaram que esses gases não indicam necessariamente vida nesses planetas, mas a descoberta motivou estudos mais aprofundados de Vênus para buscar respostas mais definitivas.
Além disso, os gases podem indicar que Vênus já foi coberto por formas de vida e que as mais resistentes dessas formas de vida, de alguma forma, conseguiram sobreviver às condições extremamente adversas do planeta contra todas as probabilidades. Foi sugerido que Vênus já teve um período quente e úmido que permitiu que formas de vida prosperassem, mas depois se tornou inóspito devido ao aquecimento global que devastou sua atmosfera e superfície. É possível que seres vivos muito pequenos tenham se adaptado a essas condições e ainda vivam hoje. Isso é semelhante a algumas formas de vida na Terra, como os extremófilos, que conseguem sobreviver nas condições mais improváveis. Inclui termófilos e hipertermófilos, que prosperam em temperaturas muito altas, como fontes termais e hidrotermais profundas, letais para a maioria das formas de vida. Do outro lado dessa moeda estão os psicrófilos, que conseguem sobreviver a temperaturas extremamente baixas em lugares como as geleiras do Ártico. Acidófilos prosperam em condições extremamente ácidas, e halófilos não têm problemas para sobreviver em ambientes extremamente ricos em sal, como salinas. Esses são os tipos de formas de vida que os cientistas procuram, e por isso é compreensível que os pesquisadores estejam animados com a possibilidade de vida em Vênus, embora essas descobertas ainda não tenham sido confirmadas. O gás fosfina, que foi detectado, também existe na Terra e é produzido por micróbios que vivem em ambientes com pouquíssimo oxigênio. Sugeriu-se que o gás foi produzido por vulcões em Vênus, mas, embora a fosfina seja realmente gerada assim, apenas uma pequena quantidade é liberada. Portanto, é mais provável que tenha origem em alguma forma de vida. Descobertas parecidas foram relatadas em um estudo sobre Vênus em 2020, mas como os resultados não foram replicados, a hipótese de vida lá foi descartada. Então, em 2024, o telescópio James Clerk Maxwell foi usado para encontrar gás fosfina, reacendendo o debate mais uma vez. Só o tempo dirá se essas descobertas serão confirmadas em breve. Número 7. Em 2023, David Grush ficou conhecido como um denunciante. Antes de fazer várias afirmações extraordinárias sobre pesquisas do governo dos Estados Unidos sobre extraterrestres e terrestres, ele foi oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos por 14 anos. Até 2023, ele também conduziu pesquisas sobre Fanny, enquanto trabalhava para uma agência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e desde então afirmou que foi durante esse período que tomou conhecimento de alguns dos segredos do governo sobre o assunto. Enquanto falava ao Comitê de Supervisão da Câmara em Washington, em 2023, Grush afirmou que o governo havia encontrado o que ele chamou de seres não humanos, e que o público não fazia ideia do que realmente estava acontecendo. Ele também afirmou que o governo está em posse de várias dessas naves dessas criaturas e que esforços estavam sendo feitos para fazer engenharia reversa de parte da tecnologia que havia sido recuperada. Ele afirmou que durante o exercício de suas funções oficiais, tomou conhecimento de um determinado programa que estava sendo realizado pelo governo dos Estados Unidos e que envolvia a identificação, recuperação e engenharia reversa de naves alienígenas. Ele também disse que em certo momento no governo foi encarregado de investigar informações das Forças Armadas, Departamento de Defesa e outras agências dos Estados Unidos sobre Fanny e extraterrestres. Ao tentar avançar, teve o acesso negado aos arquivos necessários, pois eram altamente confidenciais. Então, ele decidiu tornar públicas suas alegações e acrescentou que assim que começou a revelar o que sabia, sofreu retaliações que afetaram não apenas sua vida pessoal, mas também sua reputação profissional. Ao ser questionado, afirmou conhecer várias pessoas prejudicadas ou feridas após saberem dessas informações confidenciais. Ele acredita que isso é uma prova de que o governo fará o que for necessário para manter essas informações em segredo, mesmo que isso signifique causar danos a outras pessoas, já que em determinado momento ele temeu por sua própria vida. Ele resolveu contar o que sabia, esperando que o governo e algumas agências fossem mais transparentes e que o público finalmente recebesse respostas sobre esse mistério que nos intriga há tanto tempo.
Após as revelações de Grush, o deputado republicano Tim Burchett revelou que era o co-líder de uma equipe de investigação de OVNIs e acrescentou que o governo dos Estados Unidos possuía evidências de tecnologia que supera facilmente as leis normais da física em nosso planeta. Ele acrescentou que algumas dessas naves espaciais que foram recuperadas poderiam transformar a Terra em nada além de um pedaço de carvão. Curiosamente, ele minimizou esses comentários dias depois, mas disse ter enfrentado resistência do Pentágono e da comunidade de inteligência. Quanto a Grush, ao ser questionado sobre os pilotos dessas naves recuperadas, ele sugeriu que seres biológicos foram encontrados e confirmados como não humanos por integrantes do programa citado. Ele disse que uma nave recuperada tinha o tamanho de um campo de futebol e que outra, em formato de sino, foi recuperada na Itália em 1933 e levada aos Estados Unidos para estudos. Por fim, ele afirmou que nunca viu nenhuma dessas naves com seus próprios olhos, mas que as informações que lhe foram reveladas foram passadas por oficiais de inteligência de alto escalão durante o curso de sua investigação. Número 6. Vênus não é o único planeta do nosso sistema solar onde se descobriu que pode haver vida. Em 2025, foi anunciado que cientistas haviam descoberto algo em Encélado, que é uma das luas de Saturno. Os dados foram coletados na missão Cassini, da NASA, em 2008, com apoio das agências espaciais europeia e italiana. O objetivo da missão era estudar Saturno mais de perto e aprender mais sobre seus anéis e satélites, que incluem cerca de 270 luas, sendo uma delas Encélado. Em uma nova análise dos dados da missão, pesquisadores perceberam que certos compostos orgânicos foram encontrados em Encélado, algo antes totalmente despercebido. Sabe-se que Encélado contém um oceano sob sua superfície congelada e que partículas de gelo já foram ejetadas através da superfície no passado. Foi dentro dessas plumas que os compostos foram descobertos, e essa descoberta abalou o mundo científico. As partículas foram coletadas a cerca de 21 quilômetros da superfície de Encélado, e pela primeira vez sugere-se que pode existir vida nessa lua, ou que ela pode ter existido lá há muito tempo. A tarefa que os pesquisadores enfrentam agora é determinar se esses compostos orgânicos ainda estão ativos ou se ficaram dormentes na atmosfera gelada. Sugeriu-se que essas partículas podem participar de um processo químico similar ao que ocorre na Terra, onde a vida é criada. Em estudos anteriores de Encélado, partículas com vários anos foram detectadas, mas na missão Cassini, ao passar por uma pluma ejetada da superfície, foram coletadas partículas com apenas alguns minutos. Isso deu aos cientistas uma visão sem precedentes sobre a natureza da lua do planeta, já que o gelo coletado havia acabado de ser ejetado da superfície. Foi constatado antes que um anel de Saturno tinha compostos orgânicos com nitrogênio e oxigênio. Acredita-se que essas partículas foram ejetadas da superfície de Encélado e que o oceano subterrâneo pode guardar mais surpresas do que se esperava. Agora, espera-se que as partículas possam formar os blocos fundamentais necessários para que ocorram reações químicas e que essas reações possam resultar na formação de formas de vida, assim como acontece na Terra. Graças aos dados coletados durante a passagem, agora está confirmado que o anel E de Saturno foi criado pelo gelo ejetado de Encélado, como já se suspeitava há muitos anos após a detecção dos primeiros compostos. Graças a essa descoberta, a Agência Espacial Europeia tem esperança de conseguir criar um programa espacial dedicado que enviaria uma nave para Saturno mais uma vez. Desta vez, espera-se que ela pouse na Lua para permitir mais pesquisas. O processo para essa missão já está em andamento, pois os cientistas já começaram a discutir quais tipos de instrumentos serão necessários. E com o tempo, talvez descubramos que a vida é realmente possível em Encélado, mesmo que apenas nas formas mais simples. Número 5. Há séculos,
Pessoas relatam ver objetos estranhos voando na atmosfera da Terra. E atualmente, astrônomos profissionais e amadores também observam tais objetos no espaço. Apesar de vários relatos terem sido desmentidos, muitos seguem sem explicação, pois essas naves, chamadas de Funny, mostram manobrabilidade e velocidades inalcançáveis por naves terrestres. Esses são fatores que frequentemente estão presentes nos relatos de avistamentos, muitos dos quais estão registrados no banco de dados de avistamentos Enigma. O banco de dados usa inteligência artificial e já reúne mais de 30 mil avistamentos enviados por usuários de vários países. O objetivo do projeto é reunir o máximo de avistamentos para extrair dados científicos estruturados. O aplicativo, instalável em qualquer smartphone ou dispositivo similar, reúne dados de avistamentos modernos e relatos antigos. Usuários podem enviar fotos ou vídeos do avistamento, que são analisados por IA para identificar comportamentos anômalos, como velocidade ou manobrabilidade impossíveis. Os usuários também podem navegar por avistamentos relatados por outras pessoas, incluindo relatos de OSNIs, ou objetos submersíveis não identificados, que têm sido avistados com regularidade crescente nos últimos anos. Desde agosto de 2025, mais de 9 mil avistamentos de OSNs foram adicionados ao banco de dados e a comunidade de Funny passou a prestar mais atenção, já que o foco deles começou a se voltar para os OSNIs. A maioria desses avistamentos foi nas costas dos Estados Unidos, gerando muita especulação, como era esperado. As testemunhas descreveram ter visto esses objetos desafiando as leis normais da física, já que eles, aparentemente, mergulham no oceano em velocidades enormes, sem serem afetados. Debaixo d'água, eles mantêm a mesma velocidade e deslizam sem esforço, como se ainda estivessem no ar, o que é incompreensível. Alguns desses relatos vêm de embarcações subaquáticas que detectaram objetos movendo-se pela água em velocidades impossíveis. Pelo menos 500 dessas aparições ocorreram a menos de 8 quilômetros de uma das costas dos Estados Unidos, com outros 150 objetos vistos pairando sobre a água antes de mergulharem. Outros foram vistos viajando sob a superfície do oceano antes de subirem ao céu sem esforço. Califórnia e Flórida registraram a maior parte das atividades relatadas, com usuários do aplicativo adicionando mais de 300 casos de cada uma dessas áreas, desde 2022, quando o aplicativo foi lançado. Também foi revelado que essa atividade costuma ocorrer em aglomerados próximos a áreas costeiras específicas, levando à especulação de que esses objetos podem ameaçar a segurança nacional. Teóricos da conspiração acreditam que essa atividade faz sentido. Eles acham que, se um Funny ou OSNI viesse para a Terra, precisaria encontrar um lugar para se esconder, e o oceano seria o esconderijo perfeito. Eles afirmam que a recusa do governo dos Estados Unidos em investigar esses avistamentos indica que ele sabe das naves e mantém o público sem informações sobre raças alienígenas que já visitaram o planeta. Relataram que, em um vídeo enviado ao banco de dados Enigma, 2 OSNIs aparecem viajando pela água e se iluminando. Outros mostram objetos semelhantes, desafiando as leis da física conhecidas, gerando grandes debates na internet. Teóricos da conspiração têm esperança de que a criação desse banco de dados finalmente obrigue os governos do mundo a admitir que extraterrestres realmente existem e que eles têm visitado nosso planeta há séculos. Ainda resta saber se isso será feito e se tais afirmações são realmente verdadeiras. Número 4. É um clichê frequentemente mencionado na comunidade de fãs que estamos realmente sendo visitados por extraterrestres e que eles não desejam nos fazer mal, mas sim pretendem nos ensinar como podemos viver em paz, sem a necessidade de guerras ou armas nucleares. Embora não haja como provar, entusiastas de OVNIs afirmam ter dados que sustentam essa teoria, pois centenas de fãs foram vistos próximos a locais de testes nucleares por décadas. Em um estudo recente, fotos tiradas pelo Observatório Palomar
entre 1949 e 1957 mostram um padrão estranho no comportamento desses fãs. Sempre que eram vistos e fotografados, visitavam locais onde testes de armas nucleares tinham acabado de ser realizados. Esses avistamentos iniciais foram feitos pelo projeto de observações de um século chamado Fontes que Desaparecem e Aparecem durante um Século de Observações, mais conhecido pela sigla VASCO. Esse projeto é liderado por uma astrônoma chamada Beatriz Villarreau e parece identificar e arquivar objetos no céu como estrelas que apareceram ou desapareceram repentinamente por razões desconhecidas. O sistema analisa levantamentos modernos e históricos do céu para identificar objetos que parecem ter surgido ou desaparecido do nada. Isso ocorre ao comparar fotos de uma região do espaço com outras tiradas depois. Em alguns casos, estrelas desaparecem repentinamente, enquanto em outros, novas estrelas são observadas, onde antes só havia espaço escuro. Na maioria desses casos, acredita-se que esses objetos sejam asteroides ou fragmentos de placas fotográficas, mas em algumas dessas fotos, eles parecem ser artefatos inexplicáveis ou FUNI. Ao perceberem a relação entre mais aparições e datas de testes nucleares, os pesquisadores ficaram mais interessados. Dados coletados ao longo de um período de 2.718 dias foram analisados e comparados com as datas em que testes nucleares foram realizados, e uma correlação foi rapidamente identificada. Os resultados mostraram que, em média, havia uma probabilidade 45% maior de que esses objetos não identificados aparecessem após um teste nuclear. E, curiosamente, sempre que alguém relatava ter visto um FUNI durante esse período, a atividade aumentava em até 8,5%. Embora nem todos esses objetos sejam considerados naves extraterrestres ou FUNI, não há como negar que algo acontece no céu sempre que esse tipo de teste é realizado em diferentes regiões do mundo. Em determinado momento, foi sugerido que esses objetos eram resultado de detritos atmosféricos que foram lançados na atmosfera da Terra por uma explosão atômica. Mas isso já foi descartado, pois a maioria dessas anomalias surge cerca de 24 horas após um teste nuclear. Isso levou muitos ufólogos a especularem que extraterrestres têm demonstrado um grande interesse em nossas capacidades nucleares e que eles vêm visitando a Terra há muito tempo. Número 3. Em 2021, o mundo foi abalado por uma admissão feita pelo Pentágono, na qual foi declarado que várias fotos e vídeos feitos de FUNI ao longo dos anos eram completamente legítimos e que alguns foram até gravados por membros das Forças Armadas, especialmente da Marinha dos Estados Unidos. Uma série de imagens e vídeos foi feita em 2019 e mostram várias naves de diferentes formatos e tamanhos se movendo pelo céu de maneiras inexplicáveis. Algumas são incrivelmente rápidas, enquanto outras conseguem navegar pelo céu com uma facilidade impossível, diferente de qualquer aeronave projetada por humanos. Algumas têm formato de bolota, outras são esféricas ou triangulares, e a maioria exibe luzes piscando no exterior. O Departamento de Defesa confirmou os relatos do Pentágono, mas recusou novos comentários por questões de segurança operacional. Acrescentaram que divulgar mais informações poderia ajudar inimigos dos Estados Unidos e, por isso, não comentariam além disso. Esse relatório e admissão vieram na esteira de 3 vídeos que foram gravados em 2004 e 2005. As imagens divulgadas em abril de 2020 mostram aviadores navais dos Estados Unidos tentando acompanhar objetos não identificados no céu, e o áudio revela o quanto estavam impressionados com o que viam. Em um dos vídeos, um piloto relata que uma aeronave não identificada gira enquanto voa rapidamente, mesmo enfrentando vento contrário de 120 nós, desafiando as probabilidades. No segundo vídeo, um objeto voa perto da superfície do oceano em altíssima velocidade, deixando o piloto e sua equipe perplexos por não conseguirem identificar o que vem.
O último vídeo não é tão nítido quanto os outros, mas mostra um objeto branco que, ao ser ampliado, parece ter vários pontos salientes, embora isso possa ser uma ilusão de ótica devido à distância do objeto em relação à câmera. Seja qual for o caso, nunca foi encontrada uma explicação oficial para esses avistamentos. Mas o Pentágono decidiu divulgar as filmagens para assegurar ao público que os vídeos eram reais e que foram gravados por militares. Além disso, a divulgação dos vídeos não teve efeito sobre as investigações que estavam sendo realizadas na época, e também não revelou nenhuma informação confidencial que deveria ser mantida em segredo do público. Embora o Pentágono nunca tenha revelado que essas eram naves extraterrestres visitando a Terra, mencionou que os objetos permaneciam não identificados e, portanto, ainda são considerados FANIs ou OSNIs. Um piloto relatou que o objeto oblongo que ele e outro piloto viram podia acelerar de um jeito nunca visto por eles. No início, ele pairou silenciosamente acima da água, mas alguns momentos depois acelerou instantaneamente a uma velocidade inimaginável, algo que nenhuma nave humana é capaz de fazer. O ex-líder democrata do Senado, Harry Reid, disse que os 3 vídeos apenas arranharam a superfície das pesquisas e materiais coletados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos ao longo dos anos e acreditava que o governo deveria agir seriamente para avaliar as implicações desses objetos para a segurança nacional. John Radcliffe disse ainda que vários outros avistamentos semelhantes foram registrados, mas nunca divulgados ao público. Número 2. Durante muito tempo, Marte foi visto como precursor da possível existência de vida em outro planeta. Uma descoberta feita em 2024 gerou empolgação, pois pesquisadores ficaram mais perto de provar que a vida pode ter existido naquele planeta. Em julho de 2024, cientistas anunciaram que o rover Perseverance, que pousou em Marte em fevereiro de 2021, descobriu uma rocha em forma de ponta de flecha com propriedades incomuns nunca vistas antes no planeta. Enquanto o rover explorava uma cratera chamada G0, ele encontrou a rocha no antigo vale do rio Naretva Vallis, que fica na parede interna da cratera. Ao notar a coloração estranha da rocha, os pesquisadores ficaram intrigados, mas estudos indicam que ela pode apontar para uma época em que Marte era bem mais úmido e a vida microbiana prosperava lá no passado distante. A rocha possui tons incomuns de azul e verde, apelidados de sementes de papoula por pesquisadores. Essas manchas são acompanhadas por marcas de bordas escuras que foram chamadas de manchas de leopardo, e essas foram descobertas em várias outras rochas na mesma área. A maioria dessas rochas tem muito ferro, mas variam na quantidade de oxigênio. Elas também diferem em cor, sugerindo que matéria orgânica pode ter tido um papel na formação desses padrões, já que tal matéria teria clareado as rochas em diferentes graus. Foi observado que, quando isso ocorre na Terra, indica a presença de matéria orgânica. Por isso, acredita-se que tal matéria também existiu em Marte, pois não há outra explicação para essa descoberta. A teoria só foi reforçada pelo fato de que, em julho de 2021, o rover descobriu sinais de veios de sulfato de cálcio atravessando algumas das rochas que foram estudadas. Isso indica que essas rochas já ficaram submersas e formas de vida podem ter sobrevivido em Marte. Céticos sugerem que essas colorações podem ter surgido de atividades vulcânicas no planeta há milhões de anos, mas os pesquisadores nunca encontraram evidências de que essas rochas tenham sido expostas a temperaturas tão altas. Tudo encontrado e documentado até agora indica que as rochas passaram por processos de baixa temperatura. A criação do canal Neretva Vallis resultou do grande fluxo de água para a cratera Jezero, formando um vale que pode ter abrigado vida microbiana. Foi sugerido que o fluxo de lama resultante estava cheio de compostos orgânicos que foram então transportados para o vale, e a lama gradualmente se solidificou nas rochas em questão. Outra teoria propõe que as rochas já existiam antes da água passar por elas,
permitindo que compostos penetrassem e criassem os padrões estranhos observados. Infelizmente, não há como confirmar nenhuma dessas teorias e não há como saber se essas marcas são realmente de natureza orgânica. O rover Perseverance não possui equipamentos para detectar vida, já que sua única missão é coletar amostras das rochas encontradas em Marte. Essas rochas serão trazidas à Terra para estudos detalhados, permitindo que pesquisadores as examinem de perto e, com sorte, encontrem respostas há anos buscadas. Número 1. Gentry Lee, de 83 anos, é um engenheiro veterano da NASA, que, em 2026, decidiu revelar que sabia sobre seres extraterrestres. As opiniões dele dividiram a comunidade funny, pois muitos ainda são céticos sobre o tema. Lee começou a trabalhar na NASA em 1968, quando passou a fazer parte da missão Viking da agência. O objetivo dessa missão era pousar uma espaçonave em Marte pela primeira vez e investigar o planeta enquanto pesquisava qualquer sinal de vida. A missão foi um sucesso, pois mais de 50 mil imagens foram coletadas na superfície do planeta e 97% de Marte foi mapeado para estudos futuros. A NASA também divulgou dados sobre o solo e a atmosfera de Marte, permitindo que cientistas compreendessem melhor sua composição e condições atmosféricas. Nenhum sinal de vida foi encontrado naquela ocasião, mas finalmente ficou comprovado que uma nave poderia pousar na superfície de Marte, abrindo caminho para futuras missões com tecnologias aprimoradas e equipamentos muito mais sofisticados. Lee trabalhou mais de 25 anos na NASA como projetista de sondas, e semanas antes dos comentários de Barack Obama e Donald Trump, foi questionado sobre sua opinião sobre a existência de extraterrestres. Ele foi questionado se achava que esses seres já visitaram a Terra e, sem especular, respondeu de forma direta e confiante, surpreendendo muitos. A discussão aconteceu durante uma conferência científica realizada em Phoenix, Arizona, organizada pela Associação Americana para o Avanço da Ciência. A conferência, uma das maiores do tipo, reuniu centenas de cientistas de diversos países. Ao ser questionado sobre vida extraterrestre inteligente, Lee afirmou que não há dúvida de que eles existem. No entanto, seus comentários seguintes decepcionaram muitos que esperavam informações valiosas e inéditas. Lee afirmou que nunca houve evidências de raças extraterrestres visitando o nosso planeta. Ele disse que quem acredita nessa teoria foi enganado por relatos falsos e teóricos da conspiração. Ele explicou que, caso recebêssemos comunicação de uma raça alienígena, a história humana se tornaria insignificante, pois essas civilizações seriam milhões ou bilhões de anos mais antigas que a nossa. Ele destacou seu apoio aos esforços da NASA para buscar vida alienígena, afirmando que esse trabalho é um dos mais importantes da humanidade. Ele também não descartou a possibilidade de que possa existir vida em algum lugar da nossa galáxia, já que os telescópios atualmente usados pelos cientistas ajudaram a identificar até 6.000 planetas que orbitam outras estrelas, assim como a Terra. Muitos desses planetas estão na zona Cachinhos Dourados, ou zona habitável, onde tem a distância ideal da estrela mais próxima. Quando isso ocorre, a água pode surgir nesses planetas, sugerindo possível presença de vida. Estima-se que haja até 1 trilhão de planetas em nossa galáxia. Por isso, Lee acredita que há vida em algum lugar do espaço. Mas ele continua afirmando que nenhuma raça alienígena jamais chegou até a Terra e que qualquer sugestão contrária deve ser vista com cautela. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Sou o Top 5 Unknowns e até o próximo!